Olha, gente, para resumir o currículo dela foi difícil, mas eu consegui. Eu tô aqui hoje com a doutora Nathalie Mello, ginecologista, nutróloga, ortomolecular e mais um monte de outras especialidades. E ela veio aqui falar com a gente sobre algo que eu tenho certeza que você vai gostar, que é como promover a longevidade, ou seja, como viver mais, não é isso, Nath? Sim. Viver o melhor possível, né? Na verdade, a gente usa até uma brincadeira que é morrer o mais jovem possível, não precisar envelhecer e ter as doenças da fase idosa. O que a gente pode fazer, assim, na prática para promover a longevidade? Eu sempre uso que existe uma pirâmide da saúde e embaixo dela a gente tem 4 temas muito importantes, que é o sono, né? Saber se você tem um bom sono, que é a parte do exercício físico, alimentação e o estresse. Quando você tem uma manutenção desses 4, você consegue manter a pirâmide em pé e ela não desaba. Mas é difícil conseguir manter tudo isso em pé, né? A manutenção é sempre mais difícil que um tratamento para longevidade. Quando vocês chegam no consultório, a gente repõe as vitaminas e os minerais, o que está em deficiência, e ensina vocês a fazerem a manutenção ideal. O problema é mantê-la. É porque o que a gente tem que fazer, na verdade, a Nath, ela é minha médica também. Então, assim, eu sou a prova viva de que é um super desafio. Porque, na verdade, a gente tem que mudar de vida, né, Nath? Sim, a gente tem que começar a pensar diferente, pensar um pouco fora da caixinha e mudar alguns hábitos. Quais são os hábitos mais difíceis de mudar, na sua concepção? Na verdade, a gente herda muita cultura, né, Carol? Esses são os mais difíceis. Hoje em dia, a gente não tem mais as heranças das doenças, né, igual antigamente. Então, a gente herda a cultura familiar. Então, assim, a gente vem criando os mesmos hábitos com nossos pais e comportamento também. Então, a gente repete tudo. Então, uma coisa que podia quando a gente era criança, hoje não pode mais. E aí, essa é a dificuldade, porque eu escuto muito assim, mas quando eu era criança podia e não era um problema igual é hoje, tipo um glúten e uma lactose. A gente escuta. Eu mesma falo, gente, eu não vou tirar doce das crianças. Eu cresci comendo doce, qual que é o problema de dar pra eles? Exatamente. Quando a gente era criança, tomava leite, não era um problema. E agora virou um problema. E por que virou problema? Porque hoje os alimentos são muito transgênicos. Eles sofreram uma mutação. Por isso, tantas doenças intestinais novas, que não tinha quando a gente era criança. Você vê que não tinha síndrome do intestino irritável, doença celíaca, doença de Crohn. Então, hoje foi desenvolvida devido à mutação dos alimentos. Ou seja, não adianta a gente ficar falando que lá atrás deu certo, que agora vai dar, porque não vai dar. Porque tudo mudou. Gente, aí, ó, fique esperto. E assim, já falando nisso, quais são as dicas iniciais para quem quer viver melhor e bem? Tirando esses 4 parâmetros, a primeira coisa que eu falo é você saber reconhecer os sinais do seu corpo. Hoje em dia a gente se adapta a coisas que não são normais. Por exemplo, a dor. A pessoa ela fala, eu sempre tive dor, isso já é normal. Ela sempre usa isso em uma frase. E o normal é que ela não sinta dor. Então ela tem que começar a avaliar os sintomas que o corpo dá pra ela, tipo dor de cabeça, cólica. Não é normal ter dor. O normal é não ter a dor, E as pessoas acham que é normal. Exatamente. Agora, mais uma pergunta importante. Tem algum exame que a gente consiga fazer? Quais são os exames mais importantes que as pessoas devem fazer no geral? Isso é muito legal a gente falar, porque normalmente a maioria dos médicos, eles pedem só um hemograma, né? Então, só um hemograma não consegue avaliar se você tem a quantidade de minerais, vitaminas, hormônios no corpo. Então, a gente avalia integralmente todas as glândulas e todos os exames de vitamina e mineral e repõe o que estiver deficiente. E tem como a gente não ficar doente hoje em dia? Tem, mas eu diria que é difícil porque existe a saúde mental com a saúde física, isso você pode até falar melhor do que eu, né? Porque é a psicóloga, né, do programa. É a psicóloga do programa. Eu acho que o desafio, né, Nath, que a gente percebe, principalmente nessa pandemia que a gente viveu, o tanto de suicídio, tanto de... Eu falo que hoje a gente tem que agradecer por ter sanidade mental, porque eu acho que é o mais desafiador. Então não adianta só a gente cuidar da saúde e esquecer de cuidar da saúde mental. Eu acho que equilibrando a bioquímica e aprendendo a manutenção, que foi o que você fez, você sabe onde erra e sabe como voltar. Isso já é essencial, porque você consegue fazer a manutenção dar certo. A parte mental é realmente a mais difícil. Agora, dá uma dica para as pessoas conseguirem viver em casa de uma forma simples com saúde. Olha, existe 5 dicas simples, né, que não precisa procurar um médico, que a gente sempre fala que você pode fazer em casa, que são avaliações de algum parâmetro. Por exemplo, retirada do açúcar. Muito bem. Todo mundo sabe que o açúcar não faz bem, entendeu? E ele vicia. Então são coisas que a gente não consegue ficar sem e usa exatamente para ficar feliz, né? Opa! Ninguém termina um relacionamento e fala, eu vou comer uma sopa de aspargos. Não, todo mundo quer comer um chocolatinho. Exato. Então tirar o açúcar. Beber uma água com pH muito bom,
Usar um sal rosa, por exemplo, é um dos melhores. O sal de supermercado normal, esse cisne, esses lights, né, que é mais vendido como isso, mas não é isso. E gordura, né, que tem que cortar. Que são coisas simples, né? É simples, mas não é muito fácil, né, gente? Mas se você fizer isso em 7 dias da semana, 5 vezes, você já manteve um equilíbrio. Não precisa ser radical. Eu acho que isso que é importante, né? Mostrar para as pessoas o quanto a gente precisa ter equilíbrio, que eu acho que esse é o desafio, viver com equilíbrio. E a Nath veio hoje para mostrar isso para nós. Muito obrigada pela sua presença, foi um grande prazer. Foi um prazer, é meu. Obrigada pelo convite. Despeça-se do meu público. Quem quiser mais informações sobre saúde e medicina, vocês podem me acompanhar no Instagram, que é doutora.nataliemelo. Tem muitas e muitas dicas. A bicha é, ela entra nos IGTVs dela que vocês saberão. Então este foi o Francamente Carol de hoje e eu espero vocês sábado que vem às 10 horas no Manhã na Band.